Olá pessoal, daqui é o Double2 para mais um episódio da minha série que comecei no princípio, para Poker Strategy. Este é o episódio 3 deste guia que eu estou a fazer para o pessoal que está a começar agora a jogar Poker na NL2. E no último vídeo deixamos a matéria no botão, como jogar no botão. E agora, como eu tinha dito, vamos falar sobre como jogar nas blinds. Começamos então pela small blind. Uh, quando, quando todos os jogadores foldam até nós, eu coloquei aqui um range de open raise, 3 big blinds. Mas provavelmente a small blind é a pior posição de onde se jogar. É provavelmente também é mais difícil de onde se jogar e também esta dinâmica small blind big blind um, é bastante variável e com isto quer dizer que o vosso range deve variar bastante conforme a informação que vocês têm da Big Blind, mesmo que seja pouca. Eu pus aqui assim um range guia, vá, no caso de ser desconhecido ou não terem qualquer informação. Acho que este range é razoável para abrir a Small Blind, mas ele deve variar bastante de acordo com o que sabem da Big Blind. E o que é que dicas para vocês saberem se devem encurtar ou alargar este range? Primeiro, foi aquilo que falamos. Se o vilão é provavelmente regra fixe, já falamos sobre essas dicas, a stack incompleta, os limps e as stats. Portanto, se o vilão for um fixe, podem abrir mais para o largo. Se o vilão for. Quer dizer, depende. Porque não é bem assim. O que eu quero dizer é o seguinte: vocês têm que tentar estimar a percentagem de vezes que vocês vão levar call no pré-flop da Big Blind quando não raise a Small Blind. Porque no pós-flop nós vamos estar fora de posição, certo? A Small Blind está sempre fora de posição. O que significa que nos vai ser difícil jogar o pós-flop. Então, hum, quanto mais nós acharmos que o vilão não vai foldar para o nosso raise, mais tights nós devemos ser. Independentemente se o vilão é fixe ou é regular. Porque se o vilão é fixe e ele vai dar muito call, porque vai ter só que pôr duas big lines para jogar o post-flop e vocês sabem que ele até nem larga muito, não gosta muito de largar, vocês vão ter dificuldade em jogar com mãos tipo um 7-6 suited, ou um 8-7 suited, ou um As-5 offsuit, tá bem? Então podem começar a cortar nestas mãos, mais que fazem menos top pairs, está bem? Um, e estreitar um pouco o range. Mais coisas que nos deem essa informação. O VPIP, não é? A stat que nos diz que porcentagem de mãos é que o jogador joga. Porque imagina que tem um regular que é bastante tight. Vocês têm 50 mãos dele, 60 mãos dele, ele tem um VPIP de 16. E isso torna menos provável nós recebermos call, porque se o vilão é em geral mais tight, ele também provavelmente terá menos tendência a dar call na big blind ou um raise na small blind. Então vocês podem usar todo este range ou até mais largo até se aperceberem que o vilão afinal está a dar calls. Enquanto ele continuar a foldar, vocês abrem mais o range. Começam a acrescentar mãos que estão próximas aqui desta fronteira de mãos que já vocês estão a foldar, tipo rei 7 offsuit, as 6 offsuit, rei 6 suited, dama 6 suited, por aí. Estão a entender? Começam a acrescentar mãos aqui nesta periferia. Um, Outra dica é a distância entre o VPP e o preflop raise. Normalmente quando a distância é grande, foi aquilo que a gente falou no outro vídeo, quanto maior a distância, isso significa que há mais limps e ou calls, ou seja, uma distância grande entre o VPP e o preflop raise significa provavelmente que o vilão está a dar bastante call, o que significa que aumenta a probabilidade, quanto maior for a diferença, de vocês receberem um call da Big Blind, o que significa que devem cortar o vosso range. Mas acho que este é um range guia razoável para vocês terem uma ideia. Ok, na Small Blind, quando recebemos então 3 bet da Big Blind, o meu plano aqui, e mais uma vez, isto é. Não sei o que isto é.
ahm, muito dinâmico e realmente é preciso nós estarmos atentos nas mesas e podermos adaptar os nossos ranges, porque senão fica bem difícil e eu tive bastante dificuldade neste vídeo de como jogar nas lines em colocar aqui ranges, porque realmente é difícil e varia muito com a pouca informação que teremos dos nossos adversários. Mas de qualquer forma coloquei aqui que poderemos dar 4 bet e dar call num all-in do vilão com estas mãos, as rei e valetes ou melhor. Ahm, Mais uma vez cuidado, porque imaginem, isto é uma guideline, porque reparem, imaginem que a Big Blind é um jogador muito tight, ele quase não jogou mão nenhuma, vocês têm bastantes mãos e ele é muito tight. Ahm, eu não tenho a certeza que será lucrativo dar 4 bet com valete, valete e atelar. Portanto, se vocês foldarem não vai ser nenhum crime porque tem essa justificação. Estão a entender? Ahm, Portanto, tentem adaptar. Eu preferia que vocês não dessem nenhum call na 3-bet da Big Blind quando estão na small, porque estamos fora de posição e vai ser. Já é difícil jogar 3-bet pots quando não somos o agressor e muito mais difícil fica quando estamos fora de posição. Portanto, nós vamos fazer estes folds que são exploráveis, mas neste limite ninguém nos está a explorar e, e vocês estão a começar e vai ser muito difícil vocês jogarem lucrativamente para os flop. Portanto, eu não quero que vocês deem call na 3-bet na small blind. Também não vão dar 4-bet bluff, ou seja, dar 4-bet e depois foldar. E portanto vão só dar basicamente 4-bet para atelar com aquelas mãos ou eu foldar todas as outras. Um, Mais uma vez, a adaptação é a chave. E se vocês têm na vossa frente uma Big Blind que é um donkey de stake quebrada que está a jogar com 50 de VPIP e com 40 de preflop raise, com certeza vocês têm que jogar mais mãos e começar a dar 4 bet e call no all-in do vilão com 10-10, com as dama. Estão a entender? Conforme a stack dele podem ainda alargar mais. Se ele não tivesse 100 blinds, só tivesse 60, acrescentam as valete ou até 9-9. Está bem? A adaptação é a chave e vocês têm que aprender isso. Na small blind, perante um open raise do UTG e do MP, o plano vai ser muito parecido com ao de todas as outras posições quando há um raise do UTG e do MP, ou seja, jogar muito tight. Portanto, nós vamos dar 3 bet para atelar com rei, rei e as. E vamos dar call com estas mãos, as rei, as dama suta de 6-6 até a dama dama. A small blind é um sítio realmente muito ingrato para jogar porque estamos fora de posição sempre e ainda por cima ainda falta a big blind falar de forma que nós acabamos por estar ensanduichados e portanto vocês devem evitar ao máximo dar call na small blind e daí este range tight, principalmente contra ranges fortes. Contra Fish, podemos então abrir um pouco o range de 3-bet, porque Fish dá muito call na 3-bet. Portanto, nós puxamos a iniciativa do pot para nós. Dessa forma, anulamos parcialmente o facto de estarmos fora de posição. Vocês já sabem aquilo que a gente falou no início desta série, que nós precisamos ter iniciativa e posição para termos lucro, certo? Posição mais iniciativa igual a lucro. E se vocês repararem, quando vocês dão call a small blind, não tem nem uma coisa nem outra. Não tem nem posição, estão sempre fora, e também não tem iniciativa. Portanto, contra Donkey, vamos aproveitar que eles dão muito call na 3-bet atrás, com mãos fracas. Vamos puxar a iniciativa para nós, vamos dar 3-bet com valetes e melhor e as dama. E vamos dar só call com pocket pairs, do 2 ao 6 para 7 value. De referir que podem fazer adaptações, mais uma vez isto é muito dinâmico. Imaginem que sabem que este jogador que está a dar raise este fixe que está a dar raise do UTG é bastante loose. Vocês têm outro jogador loose, Donkey, na Big Blind com boa stack, têm os dois boa stack. Vocês podem dar calls mais loose, porque vão provavelmente estar a jogar contra dois jogadores fracos com mãos que são razoáveis. Tipo, podem acrescentar aqui as valete suta, de rei dama suta, mãos desse género que jogam bem contra esses ranges largos, está bem mesmo fora de posição. Mas, enquanto tiverem a foldada small blind, com certeza o erro não será grande, enquanto que jogarem demais da small blind o erro pode ser bastante grande. Está tudo mal. Na small blind, perante um open raise do CO, a situação muda um pouco contra o regular, porque o range do open raise do CO já vai ser mais largo, já não vai ser tão tight como no UTG e no MP, portanto nós vamos dar 3 bet para ir all-in com as rei, dama dama, rei, rei, as as.
Indo no sentido e de acordo com aquilo que eu falei há bocado, de na Small Blind nós a darmos call, não temos nem posição nem iniciativa. Eu acho que é de ponderar dar 3 bet com 10-10 valete-valete e as-dama contra um regular que não dá reis do CO e no sentido em que uh, é provável que vilão tenha um call na 3 bet em que estas mãos ainda estão bem contra esse range, mas quando o vilão volta de 4 bet deveremos foldar estas mãos que, embora tínhamos 3 betado por valor, perante uma 4 bet de um vilão de um regular deste limite, o melhor será foldar a mão. Mas é difícil tomar estas decisões e é evidente que não me parece assim muito ideal pegar em valetes, dar 3 bet perante o CO e foldar para uma 4 bet, mas eu penso que será o menor de dois males, porque também estar a dar call com estas mãos na small blind no reis do CO, também com certeza não vamos fazer um rio de dinheiro, principalmente estamos na small blind e na falta a big blind de falar. E como disse, pronto, os nossos calls perante um reis regular no CO variam bastante e devemos ajustar conforme seja a big line. E com isto quer dizer que se for regular, nós devemos estreitar o range e, portanto, se um vilão dá reis do CO, um vilão relativamente tight, tem 18 VPP, 17 VPP, vocês têm as valete offsuit na small blind e na big blind está outro regular relativamente tight, eu não vejo problema nenhum em vocês foldarem a vossa mão. No entanto, se na big blind tiver um donkey com boa stack, aí a vossa vantagem de dar call com este tipo de mãos aumenta bastante, porque tem mais, porque muitas vezes a big blind vai entrar e vocês têm mais odds implícitas para ganhar um bom pote. Quando é um ficha a abrir do CO, é a mesma história, devemos alargar o nosso range porque o donkey dá mais call em 3 bets e nós temos a iniciativa em uma mão forte, e portanto devem equacionar essas coisas, principalmente com as valete e rei dama, porque se vocês, imagina, vocês sabem que o vosso adversário é lose, mas é bastante agressivo e vocês acham que há alguma probabilidade de ele dar 4 bet. Então aí torna-se menos bom dar 3 bet com mãos tipo as valete, rei dama ou 10-10. Se calhar preferível o call, a não ser que se vocês achem que ele é mau o suficiente para vocês ser lucrativo dar 3 bet e depois ir all in com 10-10, valete, valete ou as dama. De qualquer forma, se for um daqueles donkeys que não é muito agressivo e portanto e abre bastante mãos, é bastante luz e nunca folda para 3 bets, que é o habitual, então fica bastante interessante dar 3 bet com estas mãos. Mais uma vez, o nosso call na small blind irá depender principalmente de quem é a big blind e imaginem, portanto estamos perante um raise de um jogador recreativo no CO e na big blind tem também outro jogador recreativo com boa stack, com certeza fica mais apetecível nós darmos call com mãos tipo suta de Broadway, tipo rei valete suta, as 10 suta, rei dama suta, as valete suta, esse tipo de mãos, ou mesmo as valete off e rei dama off, fica melhor o call. Na small blind, perante raise do botão contra regular, o meu plano aqui é dar 3 bet para atolar com as mãos do costume, as rei, dama, dama melhor. Eu aqui acho que nós devemos 3 betar as dama e as valete. Por padrão acho que devemos fazê-lo, porque hoje em dia os jogadores estão a abrir muito do botão, mesmo na NL2. Com certeza os ranges vão ser largos e portanto, se os ranges vão ser largos significa também que eles vão foldar menos para 3 bet, o que significa que nós temos valor em dar 3 bet por valor com as dama e até com as valete. Sem termos mais informação, se recebermos uma 4 bet, penso que o melhor será foldar essas mãos. Eventualmente, se começarem a achar que poderá ser bom atolar algumas destas, comecem pelo valete-valete, que é a mão melhor deste conjunto da segunda linha. Para dar call, mais uma vez, irá depender da big blind, mas os ranges do botão são mais largos e, portanto, se os ranges do botão são mais largos, nós podemos alargar um pouco o nosso range de call por valor, porque dominamos mais mãos do range do vilão, e devemos alargar mais se a big blind for donkey e menos se for um regular. Contra um donkey, se virem
a estratégia é bastante semelhante. A diferença é que poderemos alargar ainda mais o nosso range de 3-bet por valor para Rei-Dama, ou até se virem que tem um regular que até é mais ou menos chato na Big Blind, que anda a ser mais ou menos agressivo, que é bastante loose, vocês podem isolar-se contra o Donkey, tá bem? E dar reis, sei lá, com Rei Valete suited, com Rei 10 suited, porque assim dessa forma a Big Blind vai ter muito menos propensão a entrar na mão. Vocês deram 3 bet, não é? Então representa a força. E essas mãos, tipo Rei Valete suited, Rei 10 suited, As Valete e Rei Dama jogam muito bem contra um Donkey que está a abrir do botão e que vai dar muito call na 3 bet com mãos fracas. Isso depois o pós-flop a gente irá falar em vídeos mais à frente, mas é já também para ficar aqui uma noção do pré-flop. Na Small Blind, quando temos um limp, eu fiz aqui uma tabela para terem uma noção de com o que é que devem isolar, que basicamente são... Vamos estar fora de posição, portanto o nosso range vai ser mais tight do que quando alguém dá limp e nós estamos no botão, aí podemos alargar bem para, para mãos mais especulativas, mas fora de posição devemos ser mais tights e portanto é este o range que eu diria. E mais uma vez é preciso ter cuidado com a stack. Quanto menos stack o vilão tiver, menos interessante para nós fica isolar muito largo. E o raise, como estamos fora de posição, deve ser para 6 BBs perante um limp, 5 BBs em posição, 6 BBs fora de posição. Okay? Na small blind estamos sempre fora de posição. Em relação ao nós próprios darmos limp na small blind quando há um limpar antes de nós, vocês, na minha opinião, só o devem fazer. Podemos partir do princípio que o limpar original é Donkey, portanto. Mas vocês podem fazer overlimp se a big blind também for Donkey e ambos os jogadores tiverem uma boa stack. Tá bem? E então aí começam a dar call com mãos à volta deste range com que dão raise, tá bem? Portanto, e devem dar, na verdade não é bem assim à volta, devem dar preferência às mãos suited. Portanto, se Rei 9 suited vocês vão dar raise perante um limp, com Rei 8 não, então Rei 8 será uma mão que podem considerar dar overlimp quando a Big Blind também é um Donkey com boa stack. Mesma coisa para Dama 8 suited, Valete 8 suited, 10 8 suited, 10 9 suited. Estes suited connectors aqui até ao 7 6. Este tipo de mãos, 10 8 suited, 9 7 suited, são mãos que podem ser interessantes no darmos limp para tirarmos uma boa stack, um bom pote aos donkeys que vão jogar connosco e que têm eles próprios uma boa stack. Na Big Blind, passando agora à Big Blind. Na Big Blind tem uma particularidade em relação à Small Blind, é que nós podemos dar calls na Big Blind um pouco mais confortáveis que na Small Blind, porque na Small Blind ainda temos a Big Blind para falar, que pode dar call por cima de nós e nós vamos jogar fora de posição contra mais um jogador. Ele pode dar squeeze, para quem não sabe o squeeze é quando um jogador dá raise, outro dá call e um terceiro decide dar uma 3-bet, é? Ou seja, uma 3-bet depois de um raise e de um call. Portanto, na Small Blind temos essa desvantagem. Na Big Blind não, porque somos os últimos a falar na mão, não é? Quando alguém dá raise, e portanto temos essa vantagem. Portanto, na Big Blind, perante um raise do TQ do MP, o plano vai ser o habitual. Se vamos dar 3 bet para atuar com as As e Rei, daremos call com as Rei, as Dama suited é igual à Small Blind. Daremos call com estas mãos. Contra um provável fixe, mais uma vez, tentamos anular a nossa falta de posição e a nossa falta de iniciativa, puxando a iniciativa para nós, dando 3 bet com estas mãos. E poderemos eventualmente dar calls com algumas mãos e por set value com estes pocket pairs, e depois, dependendo da informação que temos do nosso adversário, que é um fixe, mas que eles variam obviamente, poderemos dar alguns calls com as Valete suited, Rei, Dama suited, ou até às Damas, se virmos que ele é um fixe mais para o tight, vocês não têm bem a certeza se ele dá muito call na 3 bet ou não, etc. Podem dar call apenas com as Dama e não 3 bet. Na Big Blind, perante um raise do CO contra um regular, vocês então podem... O plano é bastante parecido com a Small Blind. A diferença é que vocês têm mais opções em relação ao 3-bet ou ao call com mãos que ficam na fronteira. Portanto, vamos 3-betar para atelar as Rei, Dama, Dama melhor, e depois poderemos ponderar na mesma, como na Small Blind, o call ou a 3-bet com estas mãos, sendo que na Big Blind é mais favorável o call do que na Small Blind. Ok?
Ahm, no entanto, dependendo da big blind, dependendo do quão loose ele é, podem considerar dar 3 bet ou não com as mãos que eu coloquei ali. E mais uma vez, sem mais informação, devemos foldar para uma 4 bet. Um, contra um fixe, o plano é mais ou menos o mesmo também. Vamos então dar 3 bet com 10-10 ou melhor às rei e às dama. E devemos ponderar, enquanto contra um regular usamos um range mais forte, contra um donkey que tem ranges mais largos e foldamentos para 3 bet, usaremos estas mãos de fronteira serão mais fracas, portanto, às valete ou rei dama, consideramos se devemos ou não dar 3 bet por valor. E depois poderemos dar call com suta de Broadway. Se bem se lembram, Broadway são combinações de cartas de 10 ao as, portanto, valete 10 suta, dama 10 suta, rei 10 suta, rei valete suta. Essas mãos contra um fixe deverá ser bom nós darmos call na big blind. No entanto, quero relembrar-vos que foi aquilo que falamos no início da série. Nós não vamos fazer muito dinheiro a dar call em reis, nós vamos fazer dinheiro quando damos reis e bets por valor. Na big blind, perante um reis do botão, portanto no botão os ranges em princípio serão muito mais largos que no CO, portanto nós contra regular, aí sim vamos dar com certeza 3 bets, com 10-10 e valete-valete. As dama eu acho que é o suficiente para dar 3 bets por valor nos dias de hoje. Os jogadores estão a abrir muito do CO e por consequência também estão a foldar menos para 3 bet. Também, na minha opinião, também devem dar 3 bet por valor com as valete. E estas mãos, em princípio, será para foldar, sem mais informação para uma 4 bet, assumindo que os jogadores nestes limites não são propriamente muito agressivos, nem vão dar muita 4 bet por bluff. E portanto, se assumirmos que o range dele é forte quando dá 4 bet, podemos foldar estas mãos, sendo que ele irá dar call com mãos que nós dominamos. Então daí ser bom a 3 bet. Poderemos dar call então do 6-6 ao 9-9 e podemos dar call com Broadway, está bem? O range do botão é largo, portanto o nosso range de call na big blind também tem que alargar, porque estas mãos tipo rei, tipo dama 10 offsuit, com certeza não será bom para dar call contra um regular que está a abrir do CO, mas será suficiente para dar call contra, do mesmo regular que está a abrir no botão, simplesmente porque o range dele no botão será bem mais largo que no CO. Contra o Donkey, portanto é 3 bet battler com aquelas mãos e 3 bet fold parecido com o regular, mas acrescentamos o rei dama, tendo em conta que Donkey dá mais call em 3 bet. De referir, mais uma vez que a adaptação é a chave, e se vocês virem que o fixe até é bastante agressivo e etc e loose, vocês podem dar 3 bet e ir all in perante uma 4 bet com valete valete, dama dama, eventualmente as dama. E continuamos a dar call também com os Broadways, offsuit e suta, e com os pocket pairs. Na big blind, perante um raise da small blind, nós como neste caso como temos posição sobre a small blind, portanto estamos na big blind, temos posição sobre a small blind, temos mais opções, ou melhor, mais boas opções. Poderemos dar 3 bet para atelar com as mãos do costume. Poderemos dar 3 bet fold com estas mãos, dama, dama, valete, valete e as dama. No entanto, mais uma vez, esta dinâmica small blind, big blind é bastante pleonasmo dinâmico e portanto vocês devem variar bastante de acordo com o histórico e com a informação que têm sobre o violão. Mas, em resumo, o que sucede é que na big blind nós podemos dar mais calls a um open raise da small blind. Podemos dar calls mais loose porque no pós-flop vamos ter posição, tá bem? E posição é importantíssimo no poker, ok? E é totalmente diferente nós damos call com um as-2 suited a um raise da small blind quando estamos na big blind do que dar call com um as-2 suited quando estamos na big blind e há um raise do botão, tá bem? Porque não temos posição quando é do botão contra o botão e temos posição contra a small blind, o que fará toda a diferença, tá bem? Portanto, eu recomendo aqui dar call com os pocket pairs 2-2 ou 9-9, com todos os Broadways, com todos os AX suited, portanto as 2 suited, as 3 suited, etc, etc. E combinações de cartas suited maior ou igual a 8. Por exemplo, dama 8 suited, valete 8 suited, 8-9 suited, 9-10 suited, etc, etc, ok? Depois também podem alargar um pouco estes Broadways offsuit do género rei 9 offsuit, podem dar call, dama 9 offsuit, valete 9 offsuit, se calhar são mãos
que provavelmente serão suficientes para dar call, mas como eu digo, deverá variar bastante. Se vocês veem que o vosso adversário é um regular muito neat, muito tight, está a jogar com VPP 16, de 15, vocês podem fazer folds mais tight, podem foldar um valete 9 offsuit, obviamente, e provavelmente devem contra esse jogador tight. Está bem? Ok. Mais uma vez, vocês estão a reparar que nós não damos 3-bet para o bluff. Está bem? Não vale a pena, não é lucrativo. Não é lucrativo. É, não é necessário, principalmente para um jogador que está a iniciar, dar bluffar no pré-flop neste limite. Contra fish, é mais ou menos a mesma coisa. É muito semelhante. Poderemos. Porque quando estávamos fora de posição, eu acrescentava algumas mãos, tipo as valete, rei, dama, para anular o fator de estarmos fora de posição. Mas quando estamos na big blind, essas mãos podem passar para o range de call perante um steal, está bem? Um, e então podemos jogar mais no pós-flop e, portanto, não precisamos dar tanta 3-bet. Em uma palavra em relação ao squeeze, nas blinds já acabei de falar o que tinha a falar. Penso que ficou mais ou menos claro aquilo que vos queria dizer. Se houver alguma dúvida, por favor, coloquem nos comentários. Eu terei todo o gosto em responder. Queria também falar um pouco do squeeze. Ainda não tinha falado. Ou melhor, tinha falado, já vos expliquei o que é o squeeze. Em que é quando nós damos uma 3-bet depois de haver um raise e um call. Ou seja, por exemplo, se o botão dá raise para 6 cêntimos, a small blind dá call nos 6 cêntimos e nós estamos na big blind. Se nós dermos raise para 24 cêntimos, estamos a fazer um squeeze. É isso que é o squeeze. O squeeze, como é que vocês sabem quando é que têm de dar squeeze, quando é que têm de dar call, quando é que têm de dar fold? Cada situação é uma situação, mas eu acho que o que devem ter em conta é o que é que vocês fariam se não houvesse aquele caller, ou seja, vocês estão no CO, ou melhor, vocês estão na big blind, o CO dá raise, a small blind dá call. Vocês têm que pensar qual é que seria o meu range de 3-bet se o small blind não tivesse dado call, se fosse só nós contra o CO. E pegando nesse range, de acordo se esse vilão é um reg, ou é um fish e etc., vocês devem usar pelo menos esse range de 3-bet, devem squeezar e devem até alargar um pouco esse range para mãos na proximidade dessas mãos que vocês vão dariam 3-bet, por exemplo. Se vocês dessem 3-bet com as-dama perante aquele raise do CO, isso significa que devem na mesma dar squeeze com as-dama, no caso da small blind dar call, e devem considerar dar squeeze com as-valete, por exemplo, ou com rei-dama, ok? Porque há mais dinheiro morto no pote. Em geral, a small blind vai estar fraca, não é? Porque se ele tivesse uma mão forte, teria dado 3-bet e, portanto, nós aproveitamos disso e damos um squeeze. Levando em consideração a nossa mão e a probabilidade de levarmos o pote no pré-flop, o que é sempre bom. E outra coisa a ter em conta é os jogadores envolvidos, né? Se foi um fish a dar um raise e um regular a dar um call, se foi um regular a dar o raise e o fish a dar o call, se foi um regular a dar um raise e outro regular a dar o call, ou se são os dois fish que estão envolvidos no pote. E eu queria chamar a atenção para um pormenor interessante, que é a primeira opção, em que um fish dá um raise e um regular dá um call. Porque se vocês pensarem, percebem que o regular nunca pode ter uma mão forte, porque ele está contra um fish. Ele, se tiver uma mão forte, ele com certeza dará 3-bet para tirar valor das mãos fracas do fish, e portanto aí o squeeze largo pode ser bastante interessante, porque vocês vão ter bastante fold equity e a vossa mão provavelmente vai ser boa o suficiente para jogar contra o fish, e tendo em conta que o regular estará fraco, também tem essa vantagem. Por exemplo, vocês têm, vamos imaginar que um fish dá raise no botão e o regular se dá call na small blind. Vocês têm rei valete suited na big blind. Na minha opinião, é uma boa situação para dar squeeze. Vocês puxam a iniciativa para vocês, o regular nunca está forte, ele está tramado, ele vai ter que foldar a mão. Mesmo que dê call, vocês estão em posição no pós-flop e têm a iniciativa em uma mão razoável. Se o fish der call, vocês também vão estar bem contra esse range. E o que vai acontecer também muitas vezes é que ambos vão foldar. Principalmente se o fish foldar, o reg não vai ter grandes hipóteses e vai foldar muitas vezes também.
e isso vai ser muito bom para nós. Ahm, Outra situação interessante é quando um regular dá raise e um fixe dá call. E vocês acabam por, às vezes o que acontece é que dão squeeze quase como em bluff contra o regular e por valor contra o fixe. Por exemplo, um regular dá raise no CO e um fixe dá call no EU. E vocês estão na small blind com, sei lá, com as valete suited. Eu acho que aqui o call não é que não possa ser lucrativo, mas eu acho que será bem mais lucrativo nós darmos um squeeze para 5 vezes o raise inicial, não se esqueçam, está ali fora de posição 5 vezes o raise inicial, portanto, se o regular der raise de 6 cêntimos no cutoff, no CO, e um fixe com boa stack der call no botão para 6 cêntimos, vocês se derem raise para 6 vezes 5, 30 cêntimos na small blind com as valete suited, vai ser uma situação interessante, porque o regular vai foldar bastantes vezes e mesmo quando o fixe der call, vocês vão ter uma boa mão que é por valor contra um range de call da 3-bet do fixe. E era isto que eu tinha para falar neste vídeo. Desta vez o vídeo ficou um pouco mais curto que os outros. Nos próximos vídeos, também dependendo daquilo que me disserem, mas vou penso que antes de entrar na matéria do pós-flop, penso que vou colocar aqui alguns exemplos, alguns exercícios do pré-flop para vocês sistematizarem um pouco mais esta, toda esta informação que eu vos dei e vamos analisar algumas situações hipotéticas e para vocês tentar ajudar-vos a memorizarem melhor estes ranges e depois então entraremos no pós-flop. Também mais para a frente farei uma sessão ao vivo em que aplicarei todas estas coisas que vos estive a falar e discutiremos mãos em direto, por assim dizer. Sou Double 2 para a Poker Strategy e até à próxima.